Hoje, primeiro episódio da terceira temporada. Estou aqui com o meu amigo Ed. E aí, João, beleza? Fala galera, e hoje nós, para tratar do tema DTM, disfunção temporomandibular, hoje a gente está aqui com a professora Lê, professora, e ela, que é professora mestra, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica, que possui também como subespecialidades disfunção temporomandibular pela Universidade Gama Filho, mestrado em fisioterapia na Unicid, e que atualmente é coordenadora do curso de fisioterapia da UNCISAL, docente das disciplinas traumato e esportiva do SESMAC e é coordenadora do projeto DTM desde 2007. Então, professor, a gente queria que no começo a se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua relação com o DTM. Pronto, prazer estar aqui com vocês hoje. A DTM entrou na minha vida desde a época que eu fiz especialização, em 2005. Foi quando eu tive o primeiro contato, a gente estava no módulo de disfunção da DTM, dentro da especialização em traumato-ortopedia, e aí abriu a curiosidade de saber mais, entender mais. Eu fiquei fascinada porque a gente entrou em contato com pacientes que tinham disfunção e que a gente via uma resposta rápida na questão da sintomatologia. Então eu busquei realizar um aperfeiçoamento em São Paulo, isso em 2007. Foi justamente quando eu já comecei a montar o projeto aqui no SESMAC, me baseando inicialmente no TCC que a gente realizou. A gente viu uma resposta muito rápida no tratamento, sintomatologia, e aí passou o trabalho de conclusão de curso dos acadêmicos e o que vai fazer com esses pacientes que estavam no meio do tratamento e vou descartar. A gente resolveu montar o projeto e aí começou a se tornar uma referência no estado, na área da fisioterapia. A gente chegou a ter pacientes que vinham de outros estados para poder tratar aqui no SESMAC. E posteriormente a gente foi evoluindo. Antes eram tratamentos mais direcionados à disfunção muscular, e aí a gente chegou na evolução de tratar pacientes com sequela de câncer. Que foi, isso já em 2010, a gente montou um braço do projeto lá no Pansão Laguinho, no Bloco I, juntamente com a professora Sônia, que é professora de odontologia, e ela trata casos de câncer de cabeça e pescoço, né? E aí a gente montou um braço do projeto lá. Os nossos acadêmicos iam atender pacientes lá no Pansão Laguinho com sequelas de câncer. E aí foi uma inovação porque, mais uma vez, a fisioterapia entrando numa seara diferenciada, né, de pacientes que tinham uma funcionalidade muito precária, muita dificuldade para abrir a boca, não conseguiam mastigar alimento, né, e a gente conseguiu melhorar essa condição clínica e melhorar a evolução nessa seara também, né, buscando ganho de funcionalidade para a disfunção da ATM. E a gente percebe também a importância, né, dessa área para demais populações. Mas assim, de início, professora, a gente gostaria de saber, para quem não é da área da saúde, o que exatamente seria a DTM? Pronto, a gente tem duas articulações, né, que facilitam a abertura e fechamento da boca, que são as articulações temporomandibulares. Então, a DTM é a disfunção ou alteração do funcionamento dessas articulações. Então, eu posso ter causas multifatoriais que podem levar à disfunção. Eu posso ter desde uma postura inadequada, que vai gerar uma alteração do funcionamento da articulação temporomandibular. Eu posso ter uma má oclusão, né, os dentes não se encaixarem de forma adequada e desenvolver uma disfunção. A gente pode ter também algum problema auditivo ou algum processo inflamatório de gengiva ou dente que vai fazer com que o paciente ele costume a mastigar de forma unilateral ou sobre um lado e aí forçar a articulação temporomandibular, ou aquelas pessoas que desenvolvem hábitos parafuncionais, que são hábitos que vão ao extremo da função da articulação, né? Que eu poderia citar na infância o chupar-dedo, ou a chupeta, o uso da goma de mascar de
forma mais contínua, né, que gera um estresse na mastigação. Outros hábitos posturais que possam influenciar no posicionamento da ATM, né, como, por exemplo, ficar forçando a articulação, apoiando o queixo um tempo mais prolongado, ou ficar utilizando parafunções que muitas pessoas nem percebem, como apertar os dentes o tempo todo, de forma involuntária, dormindo ou acordado. Né? Então a gente tem alguns fatores que levam à disfunção. Sim, professor, eu já ouvi falar muito de algumas pessoas sobre o mascar chiclete, que ajudaria a fortalecer essa musculatura, essa articulação. Na realidade, eu tenho sempre problema com a goma de mascar. Por quê? Goma de mascar tem algumas funções que são consideradas benéficas. Por exemplo, se eu passo o dia inteiro sem realizar a escovação, ou seja, eu trabalho e não levei lá a escova de dentes, né? Eu posso usar uma goma de mascar sem açúcar para estimular a salivação e conseguir realizar essa limpeza dos dentes. Qual é o problema da goma de mascar para quem tem a disfunção temporomandibular? Que é o caso. A gente já teve alguns artigos, inclusive confiáveis, né, em revistas internacionais, falando do uso da goma de mascar como causador da DTM. Ela não causa, tá? Qual é o problema? Ela piora a condição clínica de quem já tem, mesmo uma DTM leve. Por quê? Quando eu tenho a disfunção temporomandibular, o meu padrão de mastigação está alterado. Porque ou eu vou mastigar só de um lado, ou eu mastigo jogando a minha mandíbula para frente. Ou seja, o meu padrão mastigatório está alterado. Quando eu me alimento, eu não forço a musculatura que promove esse padrão alterado. Mas quando eu uso a goma de mascar, eu estou mastigando por um tempo mais prolongado. Então eu estou enfatizando o meu padrão alterado de mastigação. Então, claro que eu vou piorar a minha condição de alteração, tanto muscular quanto articular. Então, esse é o problema da goma de mascar. Tá? Então, vocês conseguem observar que atualmente no mercado, a goma de mascar ela já não vem mais com a consistência tão rígida ou elevada. Né? Por quê? Porque gerava maior disfunção quando você tinha uma goma de mascar mais espessa, mais rígida e ainda continha açúcar. Então hoje as gomas de mascar estão mais finas, né? São mais suaves para mastigação, mas mesmo assim a manutenção do hábito por um período mais prolongado gera aumento dos sintomas de disfunção. Pelo quadro patológico. Sim, a existência prévia do quadro patológico. Professora, a senhora comentou um pouco de N fatores que desencadeiam na DTM, mas dentre esses fatores, se a gente pudesse classificar assim, entre o mais lesivo ou o que mais acomete a DTM, qual deles a gente poderia destacar? Então, isso depende de cada indivíduo. Né? Por quê? É uma alteração oclusiva que mexeu com a minha postura. Né? Ou então eu tenho uma postura inadequada que gerou alteração na oclusão. Tem como saber? Tem. Durante a avaliação a gente consegue saber se foi alteração de postura que levou à disfunção da ATM ou se foi a disfunção que gerou a alteração postural. Tá? Aí é uma alteração funcional, porque tem relação com postura. Quando eu tenho uma alteração estrutural, ou seja, o indivíduo ele já nasce com a estrutura óssea que não encaixa bem, ou seja, uma mandíbula muito maior que a maxila, né, que é, segundo a classificação de Engel, que é uma classificação muito utilizada pelos dentistas, indivíduo prognata. Ele tem a mandíbula muito excessiva com relação à maxila. Então, isso é uma alteração na estrutura do indivíduo. Então, a fisioterapia ela não consegue avançar muito, porque a estrutura impede
o avanço no tratamento. Então aí eu tenho uma indicação cirúrgica, tá? Que a cirurgia para o prognatismo, para fazer o ajuste da oclusão e posteriormente a gente consegue entrar com a reabilitação, tá? Porque vai mexer com a condição postural, a condição de coordenação motora, de propriocepção, de estabilidade do tronco, mastigação e postura. Então a fisioterapia precisa entrar para fazer esse ajuste. Ô, professor, assim, pode agravar com o estresse emocional, assim, surgir essa DTM ou agravar por esse estresse emocional? Porque muitas vezes a gente está numa semana corrida, está estressado e associa isso a uma dor muscular, uma rigidez. Eu não sei se acontece isso com a DTM. Acontece, assim, o estresse emocional tem relação? Sim, o estresse emocional. Quando a gente vai para a definição, né, do que é a DTM, você faz uma junção. Você fala de alteração do padrão muscular que o indivíduo já apresenta e a questão ambiental. Então, os estresses, eles têm um peso importante. Tá? Muitas vezes você tem até características de apresentar disfunção, mas você não tem crise, você não tem dor, você não tem dificuldade para abrir a boca, para mastigar, você não tem presença de estalido. Quando entra a questão emocional, a questão de tensões, ansiedades, a questão de depressão, tudo isso fica mais enfático. Tá? Porque você passa a dormir menos, as tensões musculares aumentam e aí vem a crise. Você entra com padrões álgicos, desde uma dor local até uma cefaleia. Professora, eu tenho uma dúvida. Essa questão dos fatores psicológicos, a gente poderia correlacionar também, por exemplo, com o bruxismo? Sim. O bruxismo, ele entra em duas categorias. O bruxismo, ele é uma parassonia, quando você vai estudar o sono, ele é uma alteração do sono, tá? E ele também é uma parafunção, porque ele altera a funcionalidade da ATM. O que é o bruxismo? Você tem movimentos involuntários associando o apertamento e o ranger dos dentes. Então, involuntariamente, eu estou estressado, eu começo a realizar esses movimentos que vão alterar meu padrão de sono, minha qualidade do sono, ou seja, eu não entro no sono REM, que é o sono de qualidade, e eu também altero a minha musculatura. Começo a desgastar meus dentes, né? A gente tem pacientes que têm casos de fratura por conta de bruxismo, desgaste, né? A musculatura ela entra em maior tensão no período dessa alteração, tá? E aí eu tenho uma série de problemas. Geralmente o paciente que apresenta esse fator, muitas vezes ele não sabe que tem bruxismo. Geralmente alguém vai informar, quando você dorme, você faz um barulho muito estranho. E aí ele começa a ficar desconfiado. As dores na face que ele acorda, porque a musculatura passou a noite toda em trabalho, em contração. Ele acorda com dor cansada na face. E o padrão dos dentes, né? Geralmente eu costumo brincar em aula, porque o paciente que tem um bruxismo, ele tem os dentes bem certinhos, porque ele passa a noite limando os dentes. Então você não tem dentes irregulares, são bem certinhos. Né? Então você, pelo padrão, do tipo de dente do paciente, você já começa a suspeitar que ele tem bruxismo. Ô, professor, assim, o uso do celular é uma postura, eles podem agravar mais o quadro do DTM? Então, o celular é uma realidade que veio com benefícios e prejuízos. Né? Porque se eu levo a minha cabeça ao celular, eu estou alterando a minha postura. Se eu trago o celular para mim, eu estou cansando a musculatura. Né? Então, é algo que veio para atualizar a gente, porque é o benefício que traz. Você tem o computador na tua mão, né? Você consegue se atualizar em segundos. Em compensação, você tem alterações posturais que vão aparecer de forma mais constante ou de forma mais contínua, porque é muito difícil você pegar o celular e em 5 minutos você devolver ele para um local e se atentar a outra coisa.
né? Às vezes você está vendo um vídeo, que puxa um outro vídeo, que puxa um outro vídeo, né? Às vezes você está fazendo uma pesquisa, tem um artigo, aí você já joga um outro artigo e quando você vê, você está mais de 1 hora em algo que você queria se deter em 15 minutos. Então, claro que vai promover alterações posturais. Então, assim, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É isso mesmo. Pô, professor, aí tem esses fatores, né? A gente comentou aqui muito sobre os fatores psicológicos, os fatores posturais, mas dentre isso, em relação ao diagnóstico, qual que é o ponto de corte assim, para a gente dar o diagnóstico de DTM? Então, o diagnóstico é um fator ímpar. Por quê? Até pouco tempo, alguns profissionais não atentavam que os sintomas estavam relacionados à disfunção da TM. Então, imagine uma situação que eu tenho dor de cabeça diária e claro que eu vou procurar um neurologista para saber o que eu tenho na cabeça. Né? Em exames, não vai se encontrar alterações importantes, né? Faz uma tomo, não tem alterações importantes, porque as cefaleias são por tensão muscular. E são constantes, são contínuas, porque eu tenho tensões características da minha alteração de postura, ou porque eu não consigo ter uma boa noite de sono, então essas pessoas vão estar presentes. E a minha cefaleia vai estar lá diariamente. Então, claro que eu vou buscar um profissional que direcione o porquê que eu estou passando dor de cabeça o tempo todo. Né? Só que acaba não resolvendo porque não é uma questão apenas de fazer uso de medicação. É uma questão que eu vou ter que mexer com a postura, que eu vou ter que mexer com a estrutura, reposicionar a cabeça, relaxar a musculatura, para que essa sensação de dor de cabeça contínua desapareça. Tanto que quando a gente vai tratar um paciente que uma das queixas principais é a cefaleia, geralmente na terceira sessão ela some. Porque a gente consegue relaxar a musculatura, consegue mobilizar a articulação e começa o tratamento de postura. Então, essa sensação álgica ela vai desaparecendo. Então, o diagnóstico ele acaba sendo difícil porque são sintomas muitas vezes muito específicos. Outro exemplo que eu posso citar: eu estou com um zumbido no ouvido, estou com um abafamento no ouvido. E imediatamente você não vai pensar na disfunção da TEM, você vai pensar que está com um problema auditivo. Né? Então, você vai procurar um otorrinolaringologista para poder investigar. Né? Os otorrinos atuais, no estado de Alagoas, eles já conseguem associar pela sintomatologia que é a disfunção. Então o hábito conta muito, né? Os hábitos de vida. Justamente. Tá? Mas assim, diagnóstico na área da fisioterapia. A gente costuma utilizar questionários que são, por exemplo, tem um questionário de triagem que eu uso muito, que é o índice anamnésico de Fonseca, que ele vai por sintomas, são 10 perguntas que eu faço para o indivíduo, e aí tem associação de dificuldade para abrir a boca, presença de dor de cabeça, dor na face, se tem alteração do sono, ou seja, ele vai para perguntas que estão relacionadas a sintomas mais comuns, e aí ele consegue criar, informando se você tem a DTM. Se você tem a DTM deu positivo, ele informa se a sua DTM é leve, moderada ou severa. E aí, DTM moderada e severa tem indicação direta para tratamento. Tá? Tanto odontológico, fonoaudiólogo, como fisioterapeuta. Quando a DTM é leve, às vezes orientações do dia a dia, tipo de alimentação, o cuidado com postura, isso já melhora essa sintomatologia e ele não evolui para um DTM moderado. Você percebe também como é importante o olhar do indivíduo como um todo nos principais fatores da DTM. Então, não só a questão estrutural ali da musculatura, mas também como outros fatores, como a postura, os hábitos diários. Professor, assim, já pegando o gancho, uma abordagem terapêutica, fala que se tratando da fisioterapia, assim, que melhor se encaixaria para o paciente, para o indivíduo que está sofrendo com essa DTM? A senhora tem alguma
alguma indicação assim, de uma abordagem terapêutica específica? Uma das coisas, né? Eu já ouvi de alguns profissionais que trabalham na área que DTM não tem cura. O que acontece muitas vezes? Você tem uma preocupação maior com a questão da sintomatologia. Ele está com limite para abrir a boca, vou trabalhar a linha de abertura. Ele tem dor de cabeça, vou melhorar essa questão álgica. E eu esqueço da questão postural. A disfunção da articulação temporomandibular, ela tem uma relação direta com postura. Então, se eu só penso em tratar sintoma, eu estou tratando consequência, eu não estou tratando causa. Se eu começo a trabalhar a postura do indivíduo, tá? No caso do paciente, associada à melhora de sintomatologia, eu consigo observar que começam a desaparecer essas características de disfunção de forma mais frequente. E aí eu consigo tratar o indivíduo realmente. Se eu não penso em tratar a postura, eu não consigo o meu objetivo. Meio que aquela coisa que a gente tinha conversado sobre a patologia, se a DTM que é patológica, o posicionamento patológico, né? Tem a ver com isso. E se for só um sintoma... Quer ver um exemplo? A gente tem pacientes que usaram por anos aparelho ortodôntico. Aparelho ortodôntico é importantíssimo para o ajuste oclusal. Mas se eu não mexo na postura, entendeu? Eu preciso estabilizar a postura, porque enquanto o aparelho está fazendo o ajuste oclusivo, a postura está se mantendo adequada. Então, o estímulo vai estar sempre ali. O que acontece muitas vezes? Você passa anos com o aparelho, você retira e a disfunção volta. Tá? Os dentes são móveis, a postura não foi tratada, a oclusão vai apresentar posteriormente uma nova alteração. Então, às vezes eu escuto de pacientes, usei aparelho por tanto tempo e depois de anos eu estou aqui com o mesmo sintoma, continuo com dor, mas é porque não houve uma associação com o tratamento postural. Professora, e em relação ao tratamento, assim, essa questão do pós, quando o caso é cirúrgico, como são? Fala um pouco sobre a questão da cirurgia, quais são os casos que é feito. Pronto. Passou pelo procedimento cirúrgico, que pode ser tanto uma cirurgia de prognatismo, um avance mandibular, que às vezes o paciente ele tem uma mandíbula muito pequena, então precisa fazer um avance para ajustar a oclusão. A gente faz o tratamento no pós-operatório imediato, porque você tem todo um edema facial, né? A gente precisa drenar esse edema, manter o controle do processo inflamatório, porque é um procedimento cirúrgico, e posteriormente começar a trabalhar o alinhamento. Por quê? Como eu apresentei uma oclusão por muito tempo inadequada, eu tenho alteração de propriocepção. Então, movimento de deslocamento lateral da mandíbula, eu fico meio perdido, né? A questão de mastigação também fica meio alterada. Então, a mastigação e deglutição, isso é trabalhado pela fome. Mas a questão de alinhamento para abertura, a questão de postura, né? Isso é trabalhado com a fisioterapia, o relaxamento da musculatura, a readaptação para o dia a dia. Isso a fisioterapia trabalha de forma muito enfática. Então, eu costumo falar que a fisioterapia sozinha ela não consegue evoluir bem. Ela precisa da odontologia e precisa da fonoaudiologia para manter uma boa evolução do tratamento. Então, é um trabalho em conjunto, não é um trabalho solitário. Tá? Quando eu penso em trabalhar de forma solitária, eu não consigo avançar. Então, eu chego a um certo ponto que eu vejo que meu paciente não vai evoluir mais e eu tenho duas opções: ou eu dou alta ou mantenho no tratamento. Tá? Então, trabalhar em conjunto, eu consigo ter uma evolução melhor. A resposta é mais eficaz e mais rápida.
Inclusive, professora, os estudos que a literatura nos traz, os que têm mais adesão são justamente fazendo essa correlação da fisioterapia com a odontologia, né? Aceitando melhor Justamente. global, né? Justamente. Professor, assim, se tratando da respiração, quanto a respiração, a postura, o sono melhora no quadro do paciente, né? Então, a questão respiratória. A gente tem muito paciente que é respirador bucal, né? Respira pela boca. E aí, quando vai dormir de boca aberta. Né? E dormir de boca aberta estressa a musculatura, porque está o tempo todo, né, a musculatura tentando fechar e você mantendo a boca aberta para conseguir respirar. Então, isso altera a qualidade do sono. Né? A gente eu passei 3 anos trabalhando dentro de uma clínica e que fazia polissonografia, observava a qualidade do sono, indicação de uso de aparelho para evitar a apneia durante o padrão do sono, e esse aparelho ele faz uma tração anterior da mandíbula, gerando uma disfunção. Então, a gente tem que fazer a adaptação da musculatura para o uso desse aparelho, porque o paciente precisava desse aparelho para parar de apresentar apneia durante o sono. Então, existe essa correlação, qualidade do sono, postura, a condição de ansiedade, né? A questão respiratória. Então, tudo isso altera e pode levar à disfunção, sim. Professora, para também englobar um pouco com o público, que mensagem você deixaria para aquela pessoa que sente dor de cabeça, não está conseguindo dormir bem? Para onde ela pode ir, o que caminho ela pode seguir? Então, o que acontece? Esses sintomas contínuos, né? A gente tem história de pacientes que precisam ser levados para uma emergência, fazer uso de medicação na veia para parar essa dor de cabeça, né, mais forte, ou essa sintomatologia álgica na face, essa dificuldade para abrir a boca. Então, tudo isso, claro que o primeiro pensamento é buscar um profissional voltado para essa queixa álgica. Então, não é errado eu pensar em procurar um neurologista. Né? Agora, é interessante também procurar a fisioterapia. Porque a gente, no caso, o projeto, ele está funcionando já há 18 anos aqui na casa. A gente já atendeu mais de 200 pacientes, né, nesses 18 anos. A gente já teve semestres que a gente tinha dentro do projeto 10 acadêmicos, cada acadêmico com 2, 3 pacientes. Então você veja aí o quanto é que o projeto consegue agregar à sociedade. Né? Então, quem tem essa sintomatologia pode buscar fisioterapia. Aqui no SESMAC, a gente tem o atendimento na clínica escola, que funciona às quartas-feiras à tarde. Então, você pode buscar a clínica escola, se informar, passar pela triagem para poder entrar no projeto. A gente tem atendido professores e alunos também da casa que apresentam a disfunção, né, e com retorno positivo, né, a ausência de sintoma, melhora na funcionalidade, na qualidade de vida, que é isso que a gente está buscando. Então, para quem tem essa sintomatologia, pode buscar o clínico, buscando observar se o sintoma ele não é característico de uma clínica diferenciada. Né? Hoje em dia, como eu falei, os profissionais eles já estão mais antenados com a sintomatologia da disfunção temporomandibular. Então, eles acabam caminhando também para o dentista, para o fisioterapeuta e para o fonoaudiólogo, que é um caminho de tratamento. Tá? Então é agir, né? Não é agir por conta própria, né? Então, se já começar a sentir alguns sintomas, dores, crepitação, alguma coisinha que incomoda, né? É bom já buscar previamente. Está lido para abrir. Está lido, né? Que é muito comum. Né? Então tem sintomas que são bem característicos
e que acabam incomodando no dia a dia. Né? É muito chato você chegar no restaurante, abrir a boca e todo mundo escutar que está instalando. Né? É inconveniente. Então, aquilo já deixa você querendo buscar um auxílio. Né? E a gente tem tratamento para isso, viu, gente? Bom, professora, a gente agradece muito por a senhora ter se disposto um pouco do seu tempo, ter vindo trocar um pouco dessa ideia com a gente aqui. E pessoal, a gente está ficando com mais um episódio. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Continue acompanhando a gente no Instagram e no YouTube também, tá certo? Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau, galera. Fui.